O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre Outubro Rosa e a saúde das mulheres. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Essa cultura da juventude eterna, que entende os nossos corpos velhos como descartáveis, ela tem que ser modificada. Não podemos mais aceitar que esse culto à juventude crie discriminações no trabalho, no acesso ao trabalho, na permanência ao trabalho. Discriminações nas cidades que não estão preparadas para receber os mais de 60, né? A nível de mobilidade. E o descaso, né? O olhar de descaso para os idosos. Nós temos que pensar que nós temos que modificar essa relação em prol de de políticas públicas adequadas para quem vai ficar, para quem vai viver até os 2050. A princípio, quem tem envelhecimento saudável é quem tem o direito de envelhecer. E nós temos que provocar políticas públicas que garantam o direito a envelhecer. E em relação à qualidade de vida, o que o velho quer? O que o idoso quer? O que é a qualidade de vida para um idoso? Eu penso que a primeira coisa é o respeito à autonomia, né? Respeito à condição de idoso, porque às vezes a gente pensa que o idoso a gente sabe o que é melhor para ele. Não, é importante que a gente seja ouvida, é importante saber o que é gostoso para nós, o que nós queremos. Qualidade de vida também para a idosidade, além de políticas específicas de saúde, programas de culturais e lazer acessíveis, voltados para a idosidade, além de assegurar participação do idoso na comunidade e no processo político, também é o direito ao trabalho. É importante que a idosidade esteja inclusa nesse rol da diversidade. E, para isso, temos que eleger candidaturas de idosos para levar essa demanda no parlamento com efetividade. E o importante também, imprescindível, eu diria, é o letramento anti-etário nos currículos escolares. O movimento negro, com muita luta, implantou a Lei 10.639, que é o letramento nos currículos acerca da história da África, e que nós estamos lutando ainda para implantar efetivamente, né? Para que isso seja realmente, isso aconteça. Então, nós também
temos que pensar em um letramento antietário, para que desde sempre nós tenhamos esse olhar com a idosidade, essa preocupação com políticas públicas, esse descerrar o véu da invisibilidade, desde sempre, desde a infância, em todos os currículos escolares. Falar sobre a idosidade é uma construção, né? É um trabalho lento que nós temos que nos acostumar. Essa leitura ajuda, e ajuda na nossa reflexão e na nossa atuação na idosidade. Inclusive, esse livro eu escrevi durante a preparação para o mestrado, que foi um momento de muitas dúvidas, muitas reflexões, mas eu posso dizer que foi um presente dos meus 71 anos, assim como o meu ingresso no mestrado aos 70 anos, né? E que eu acho inédito e é uma forma de inspirar outras mulheres da minha idade a isso. É possível, sim, porque para falar sobre idosidade, sobre essa invisibilidade, nós temos que nos preparar e entrar no mestrado com esse mote, com essa intenção, é um presente aos 70 anos. Eu espero que isso inspire outras mulheres, que é possível. O nosso lugar de idosos é onde a gente quiser. Geralmente, as pessoas conhecem como planejamento familiar, mas o planejamento familiar é um termo antigo e que, ao longo das discussões entre feministas, discussões mundiais, chegaram a entender que o contexto de planejamento familiar quer dizer de pessoas que querem ou não ter famílias. E não necessariamente esse é o objetivo do planejamento. Porque pessoas que podem ter famílias não necessariamente querem reproduzir. Então, passamos a pensar o planejamento como um planejamento reprodutivo, onde a pessoa pode escolher entre ter ou não gerar, ou escolher quando vai gerar. Dessa forma, o que acontece? Teremos em um planejamento, nessa política de planejamento que existe dentro do SUS, nas atenções primárias, o acesso a reuniões onde a profissional de enfermagem, onde o profissional médico estão presentes, não necessariamente os dois, às vezes somente a profissional enfermeira. E aí o que acontece nesses ambientes? Vamos falar sobre a possibilidade de escolher um método contraceptivo, e se isso é um consenso, por exemplo, nenhum dos dois querem ter filhos, aí entra uma nova discussão dentro do contexto do planejamento reprodutivo, porque a família já existe. Quando se tem um companheiro, quando se considera ele como um marido, né, uma pessoa de convívio íntimo e ali cotidiano, mesmo que não reconhecido por casamento em cartório, existem essas uniões, e dentro dessas uniões precisa haver o diálogo, que a OBS é um lugar que a gente vai acessar a prevenção à saúde, né? E quando a gente fala sobre prevenção à saúde, a gente precisa pensar que não é necessariamente se proteger de alguma doença, entende? Por quê? Porque a prevenção é ampla. O conhecimento, por exemplo, que você adquire dos métodos contraceptivos é um conhecimento que é preventivo, né? E não necessariamente é sobre ISTs, é sobre uma gestação, é sobre poder escolher quando gestar. E outra coisa, estamos em outubro, né? Então, temos que falar
temos que falar sobre o Outubro Rosa, que é um mês destinado a intensificar, né, a intensificar a propagação mesmo, a educação sobre o câncer de mama, né? Então a gente vai falar muito mais sobre o câncer de mama, mas é um câncer, é um tipo de câncer que é mais comum nas mulheres. Agora que é Outubro Rosa, o que é Outubro Rosa? É a intensificação dessa consciência de que precisamos cuidar das nossas mamas, né? E entender que existem coisas que a gente faz na vida que causam mais risco de ter esse câncer. Não é só ter uma pessoa na família. Nós somos sujeitos, né? Somos pessoas, somos biológicos, somos psico e somos sociais. E o adoecimento ele acontece dessa forma. Então, por exemplo, eu estou muito estressada. Eu sempre estou muito estressada. Eu não sei lidar muito bem com a minha frustração e fico muito estressada. Isso é um fator de risco? Ah, eu fumo. Outro fator de risco. Então, eu perdi o emprego e eu demorei muito para conseguir um outro e outro e outro. E eu passei muita situação de dificuldade, de busca OBS. Faça seu autoexame. Não se esqueça de você, mesmo com todas essas situações. Por quê? Porque o que você está passando socialmente, o que você está passando emocionalmente, né? O pouco acesso ao dinheiro, sabe? As dificuldades do dia a dia, e o que você passa emocionalmente de ficar ansiosa, de ficar triste. Tudo isso vai influenciar no seu corpo. Então, é muito importante que você busque a OBS também para cuidar da sua mama. E esse mês é um mês que a gente foca muito, né, em prevenir. A gente vai falar um pouco sobre saúde mental de mulheres. E acredito que é importante, ao abordar essa temática, falar um pouquinho sobre o conceito de saúde, né? A Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, ela define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não só como apenas ausência de doença. Essa definição ela foi adotada em 1948, e um pouco depois, em 98, a OMS ampliou esse conceito, incluindo a dimensão espiritual como um aspecto importante na vida e que influencia diretamente no processo saúde e doença. Né? A gente vai entendendo saúde como um direito social, um valor coletivo, que deve e tem de ser assegurado a todos, né? Sem a menor distinção de raça, de cor, de identidade de gênero, orientação sexual, religião, ideologia política ou condição socioeconômica. Então, na verdade, o que determina ou condiciona a saúde, a gente pode englobar diversos aspectos, né? E é importante a gente falar aqui nesse espaço sobre os determinantes de saúde. Eles que são fatores que influenciam diretamente na saúde de uma pessoa ou uma população e que pode aumentar ou diminuir a probabilidade de doenças ou mortes prematuras. Né? Acho que dentro dos determinantes de saúde, existe uma certa divisão, né? Existem os determinantes sociais e podem ser entendidos como as condições em que as pessoas vivem, as condições em que elas trabalham, crescem, envelhecem, bem como sistemas implementados para lidar com a doença. São fatores de ordem social, econômica, étnica, regional, psicológica, cultural, comportamental. Né? Dentro dos determinantes de saúde, existem também os determinantes biológicos, que são fatores fixos, né? Como a idade e o sexo, por exemplo. Temos também os determinantes ambientais, que são fatores como a qualidade do ar, a qualidade da água que é ingerida pela população e o ambiente social em que essa população está inserida. Né? E a saúde mental da mulher é uma temática bastante complexa, né? Porque vai envolvendo os vários estágios de vida das mulheres. Né, a partir da idade da menarca, que é como a gente chama a primeira menstruação da mulher, até bem após a menopausa, que marca o fim da fertilidade, da ovulação,
das menstruações da mulher, né? As mulheres também sofrem de transtornos de humor específicos, incluindo a disforia pré-menstrual, que é uma forma grave da síndrome pré-menstrual, né, que é a TPM. Essa disforia, ela se caracteriza por sintomas emocionais, comportamentais intensos e debilitantes, né? A gente tem também a depressão perinatal, muito comum nas mulheres, após o parto, né? E a perimenopausa, né? Que é a depressão que está ali muito próximo da menopausa. Assim como os transtornos de humor, de ansiedade, que são associados também à infertilidade e às gestações abortadas. As mulheres, elas sofrem mais transtornos alimentares, elas sofrem transtornos de ansiedade generalizada, de estresse pós-traumático e são acometidas de maneira muito mais intensa por doenças autoimunes. As mulheres são também menos tolerantes ao uso do álcool e metabolizam as drogas de uma forma diferente, se a gente for comparar com os homens, por exemplo, além de possuir uma maior prevalência de transtornos de dor. Acho que diante desse panorama, é importante a gente destacar os principais desafios que caracterizam cada etapa da vida da mulher, né? Por exemplo, na adolescência, mesmo que as preocupações excessivas com estética e imagem corporal também afetem os meninos, é uma questão que é mais presente entre meninas, sobretudo meninas negras, né, que são afetadas cotidianamente pelo racismo estrutural. Sendo assim, esses aspectos não são bem trabalhados desde cedo, né? E se eles não são bem trabalhados desde cedo, existe um risco aí importante de evolução para o adoecimento mental. Depois de abordar os principais problemas de saúde mental enfrentados pelas mulheres, é importante falar onde procurar ajuda, onde procurar apoio, né? Então, dentro do Sistema Único de Saúde, existe a Rede de Atenção Psicossocial, que é a RAPS. Ela integra o SUS e ela estabelece alguns pontos de atenção que estão ali dentro dos territórios para fazer o atendimento de pessoas com problemas mentais, incluindo os problemas mentais que são decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. A gente percebe o quanto é necessário falar sobre as possibilidades de retaguarda de saúde mental das mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade extrema, a importância de se falar nas escolas sobre a saúde mental, sobre a prevenção do suicídio, sobre as questões de violência de gênero, sobre as questões de violência de raça, né? O quanto é importante falarmos, o quanto é importante a informação chegar, não só nas crianças, não só nos adolescentes, mas na população em geral, sobretudo quando a gente fala de saúde mental das mulheres. Eu queria trazer um elemento importante que nos coloca a pensar talvez outra perspectiva ou ampliar a nossa perspectiva acerca do Outubro Rosa, né? E aí eu gostaria de partir de um lugar que é um lugar na verdade, é outro marcador, né? Fazer um marcador importante que para a luta das mulheres, que é a instituição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, a PNAISM, em 2004, aliás. Há cerca de 20 anos atrás, foi construída uma política com objetivos e diretrizes específicas voltadas para a saúde integral das mulheres, que olha para a perspectiva da equidade com muita profundidade, mas tem dimensão de olhar para a mulher não só como... na verdade, a PNAISM ela vem para avançar nessa perspectiva de que mulheres eram vistas apenas como peito e barriga, né, ou meramente como um corpo reprodutor. É importante que a gente também tenha a dimensão, né, de que a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, ela é o fruto do resultado de lutas intensas
intensas, né, pelo direito à saúde. Então, é uma conquista política das mulheres, em especial do movimento feminista, das mulheres organizadas, do movimento negro, do movimento de mulheres negras. Então, ela é resultado da união dessas bandeiras em torno de somos mulheres, temos direitos e muito mais do que direitos reprodutivos, nós somos sujeitos, né, complexos e inteiros. É importante que a gente tenha a dimensão de que as ações do Outubro Rosa, elas acontecem na perspectiva de reconhecer precocemente o câncer de mama, tumores ou alterações, né, quando não há sintomas, mas não é exatamente o exame que vai prevenir. E aí eu acho que é essa perspectiva aqui que eu vou trazer para a nossa conversa, né? É importante que a gente consiga considerar que, para prevenir cânceres, no geral, o que está diretamente atrelado a isso é mudança no estilo de vida, ou seja, alimentação saudável, redução do consumo de açúcares, atividade física, menos, né, estresse relacionado ao trabalho, à vida cotidiana. Esses são, de fato, ações que previnem a probabilidade da gente ter câncer de mama. É importante, para além disso tudo, a gente ter dimensão de que o cuidado e o autocuidado, ele também é atravessado pelo conhecimento do nosso corpo. Acho que esse é um elemento também que pode ser incorporado a essa perspectiva. Quando a gente percebe alterações no nosso corpo, significa que nós conhecemos como ele é e sabemos quando ocorre qualquer alteração. Com as mamas não é diferente, né? Então, conseguir perceber se tem alguma alteração nas mamas é um dos primeiros sinais, né, de que as mulheres procuram o sistema de saúde para procurar cuidado nesse sentido. Não basta somente que tenhamos uma perspectiva de promoção e prevenção quando não estamos vivendo em territórios saudáveis. Então, eu acho que mais do que nunca é importante que a sociedade tenha conhecimento sobre esses possíveis adoecedores, né, marcadores aí sociais, territórios, né, que estão em disputa, mulheres de campo, floresta e águas convivem com isso o tempo todo, metais pesados nas águas. A gente sabe que isso tudo condiciona também o adoecimento e estão estritamente relacionados, e especialmente os agrotóxicos, tanto pelo manejo quanto pela pulverização, de que mulheres tenham maior probabilidade de desenvolver câncer. E a gente precisa olhar para o Outubro Rosa como também mais um momento de denúncia, né, desses não acessos, né, dessas iniquidades, para que a gente consiga olhar para a saúde da mulher no âmbito de demanda da sociedade civil e não apenas com uma perspectiva de medicalizar ou de controlar os corpos das mulheres, né? Uma campanha, né, de conscientização tão forte como o Outubro Rosa, ela precisa ter novas roupagens, né? Ela precisa ter novos elementos agregados para que a gente consiga fazer uma discussão ampla do direito à saúde integral das mulheres. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.